Você ouve Rota Saudável. A gente vai falar agora aqui no programa Rota Saudável dos estímulos que podem ser feitos a partir do cérebro. Vamos entender direitinho o que é o neuromarketing. A gente está em contato com o doutor André Felício, ele é neurologista, pós-doutorado pela Universidade da Colômbia Britânica, no Canadá. Tudo bem, doutor? Tudo bem, é um prazer estar com vocês. Obrigada. Vamos primeiro começar explicando o que é esse neuromarketing. Na verdade, neuromarketing é inclusive uma ciência relativamente nova, tanto no mundo, mas em particular no nosso país, e basicamente é uma área do marketing mesmo que tenta estudar do ponto de vista do comportamento do consumidor como ele faz as suas decisões de compra, ou como ele não faz as suas decisões de compra. Obviamente, tentando usar conhecimentos da neurociência. Então, você associa esses conhecimentos da neurociência com o comportamento do consumidor no ato ou no momento em que ele está decidindo por comprar ou não determinada coisa, né? Tá certo. E além desse neuromarketing, né, desse uso, o que a gente já sabe sobre esses, esses impulsos que são gerados a partir do cérebro? Em que medida dá para a gente controlar isso? Na verdade, isso é bastante interessante. Eu vou até colocar um exemplo para ficar mais claro, né? Como que o nosso cérebro, às vezes, prega peças na gente, né? Então, se você, por exemplo, desenhar dois círculos de tamanhos absolutamente iguais, um do lado do outro, e fizer apenas uma seguinte coisa: em um dos círculos você coloca um triângulo dentro desse círculo e no outro círculo você coloca um triângulo do lado de fora. Então você tem um círculo com triângulo do lado de dentro e um círculo com triângulo do lado de fora. Se você perguntar para as pessoas de modo geral, a maioria delas vai achar que aquele círculo que tem um triângulo do lado de fora é o maior deles. E, na verdade, não. Os dois círculos são absolutamente iguais. Então, aí a gente já tem um primeiro dado, um primeiro elemento, que é uma peça que o nosso cérebro prega na gente, que é o viés de comparação. Então, o nosso cérebro está toda hora comparando as coisas. Esse exemplo do círculo é um exemplo claro disso. E aí os indivíduos que estudam neuromarketing se utilizam dessa situação. Então, por exemplo, você vai no supermercado, a ideia daquela rede é vender um determinado produto. Então, ele põe na prateleira um produto semelhante, com um preço muito acima, e põe um outro produto semelhante da mesma linha com um preço muito abaixo, sendo que o que ele quer vender é o que está com preço intermediário. Por quê? Porque o indivíduo vai e compara. Poxa, esse similar tem um preço muito alto, eu não vou comprar. Já esse outro, com preço muito baixo, deve ser ruim. E aí ele vai e escolhe o com preço intermediário. Então, você vai tentando modular os impulsos e as decisões de escolha dos indivíduos dessa maneira, né? E a gente tem que prestar atenção para não cair nisso, então, não é isso, doutor? Sim, embora muitas vezes é difícil e muitas vezes é inconsciente. Então, se a gente for colocar em questão os nossos estímulos todos, então você pega, por exemplo, estímulo olfativo. Várias lojas, por exemplo, de fast food ou até clínicas de estética e, enfim, outras instituições, elas padronizam cheiros específicos ou customizam cheiros específicos para aquela determinada loja. Então você vai numa cadeia de fast food, come e associa aquele cheiro que tem lá na loja com o prazer de ter comido, com aquela alimentação, a refeição que você fez. De modo que quando você retorna lá, aquele cheiro está presente e reforça aquela experiência que você teve. Obviamente, se for uma experiência positiva, aquele cheiro reforça de maneira positiva aquela experiência. Aí eu te pergunto, como que a gente conscientemente inibe isso daí? É muito difícil. Então,
Essa é parte da estratégia do neuromarketing, né? Você utilizar, inclusive, de elementos inconscientes, né, que a gente não está percebendo, a favor do ato de comprar, de consumir. Tem aquela questão também de colocar, em vez de colocar, por exemplo, R$15, colocar R$14,99. Faz parte disso também? Com certeza. Você, né, o seu cérebro interpreta que, por exemplo, um produto a R$14,99 é vantajoso, enquanto um a R$15,50 é um produto caro. Um outro exemplo seria você vai num shopping, né, isso é muito comum, e você, numa loja, vê que um determinado sapato está com 50% de desconto, ou seja, metade do preço que se praticava anteriormente. Mas quando você vai ver o preço real desse sapato, o preço é um absurdo. Então, ele custava R$1.200, ele está com 50% de desconto, ele agora custa 600. Mas ele continua sendo um sapato caro, né? Mas, no entanto, na loja, o que se coloca como marketing daquele produto é que ele está com 50% de desconto. Mas não para por aí, né? Existem vários exemplos que vão enganando a gente, entre aspas, né? No final das contas, comprar uma determinada coisa, né? E tem também o estímulo do paladar, não tem, doutor, em restaurantes? Essa é uma outra questão que acontece, né? Então, se, por exemplo, você está acostumado a comer uma determinada quantidade de comida, né? O seu hábito é comer aquele determinado montante. Aí você vai no restaurante ou no fast food, ou no restaurante, seja lá onde for, faz uma refeição de quantidade semelhante e sai do restaurante ou do fast food com a impressão de que você ainda está com fome ou de que você ainda não conseguiu se saciar. E isso muitas vezes ocorre pela presença, pelo uso dos realçadores de sabor, né, que acabam dando essa sensação ou essa vontade de comer mais, ainda que você já esteja saciado, né? Então, usar realçadores de sabor é uma outra estratégia, né? Tá certo. Então, são coisas curiosas, né? Mas que muitas vezes fogem do nosso consciente, né? Pois é, e tem os estímulos sonoros também que a gente tem? Em relação a estímulos sonoros, recentemente, inclusive, eu estava vendo uma matéria de uma grande montadora de carro que tinha, e nem eu mesmo fazia ideia de como esses determinados pontos são importantes num carro, né? E essa montadora, ela tinha uma divisão especificamente com um médico otorrinolaringologista e um físico que estudavam juntos qual eram as melhores combinações de sons que eles poderiam colocar naquele determinado carro, no caso uma série de luxo do carro que eles produzem. Então, o barulho que seria quando o motorista usasse a seta, ou quando ele ligasse o aparelho de som, ou que ele apertasse qualquer botão, e aquilo seria um som específico. Então eles ficam lá de manhã até à noite, decidindo ou escolhendo, tentando escolher qual o melhor estímulo que gera a melhor resposta de prazer, de recompensa para aquele indivíduo que fez aquela compra, reforçando aquilo que foi comprado, né? Então, é um outro exemplo, né? Essa questão dos estímulos sonoros que podem ser usados a favor do reforço de uma compra, né? E a gente pode, de certa forma, ficar mais atento a isso ou tentar programar o nosso cérebro a não agir por impulso nessas situações com esses estímulos que têm o objetivo, né, de causar isso na gente? Sem dúvida. Primeiro que tem uma parte da nossa neuroquímica cerebral
que, por exemplo, é a liberação de dopamina, que está relacionada à sensação de prazer e recompensa, que muitas vezes leva a esses comportamentos impulsivos, que para alguns indivíduos é difícil controlar. Mas a estratégia, quer dizer, é você saber exatamente aquilo que você quer, de preferência anotar, se programar. Então, existem truques que as pessoas conhecem e que são coisas básicas, né? Você, por exemplo, não deve ir para um supermercado fazer compra morrendo de fome ou sem previsão do quanto você quer gastar ou do que você quer comprar, porque senão você acaba comprando mais do que queria, gastando mais do que queria. Então, acho que a questão toda para lutar contra esses impulsos que acontecem conosco, que tem uma base neuroquímica e neuroanatômica, é a gente tentar se programar com antecedência. Mas é óbvio que existem as pessoas que, infelizmente, sofrem com patologias de controle do impulso, né? Os compradores compulsivos, os jogadores compulsivos, enfim, existe uma série de situações como essa, mas aí já é doença e isso precisa ser tratado, né? Então, aí já é mais complicado. Tá ótimo. A gente conversou com o neurologista André Felício, ele que é pós-doutor pela Universidade da Colômbia Britânica, no Canadá. Obrigada, doutor, por conversar com a gente. Obrigado, eu que agradeço.